Compartilhar minha tela também, né? Bom, amigo, só lembrando a todos que a gravação começou agora, tá? Então, a gente vai começar a aula de hoje. E vocês já estão vendo minha tela? Estamos sim, professor. Estamos Ó, sim. beleza. Então, pessoal, vamos lá. Vamos caminhar. A gente está aqui caminhando no nosso curso. Nas duas últimas aulas vocês tiveram aí com o Matheus, né? Tenho certeza que a aula foi, conhecendo o Matheus, eu tenho certeza que a aula foi muito boa, né? Então, vamos para cá, né? Deixa eu ver como é que tira isso aqui da frente. Pois bem, na aula passada, né, o Matheus já falou para vocês, já caminhou, eu gostaria de começar a aula de hoje lembrando de que nós temos lá no Moodle uma série de informações que gostaríamos que vocês fossem acompanhando, porque hoje, por exemplo, apareceu uma novidade que é esse link aqui. Se você entrar na página do curso, descer um pouco mais, vai aparecer um link para as perguntas que foram realizadas aqui durante o curso, tanto na primeira turma quanto com vocês. E essas perguntas, amigos, né, se a gente caminhar aqui, vocês vão ver que nós tivemos o trabalho de coletar as perguntas e colocar as respostas. Portanto, ao acessar esse arquivo que a gente chamou de perguntas frequentes, né? Vocês vão ver que tem uma série de perguntas, né? Logo em seguida, cada pergunta a gente tem que colocar uma resposta, e nós colocamos uma resposta, tá? Que vai aparecer aqui para nós, porque minha conexão está um pouco lenta. Joia? Então, por favor, vejam esse arquivo, aqui tem muita informação boa já, que você vai poder se deleitar com essa apresentação. Né? Voltando para cá, né, nós estamos aqui no curso, a ideia é a gente caminhar um pouco mais na aula de hoje. Deixa eu fechar essa página para não consumir tanta banda. E aí a gente está caminhando. O Matheus já caminhou com vocês dentro da arquitetura do 5G, né? Vocês já viram core, já viram transporte, tá? Muita informação importante. E hoje a gente continua a partir desse ponto. Pelo que me consta, né, você caminhou até essa parte de cloudificação, falando sobre core, tá? E hoje a gente começa falando sobre fatiamento de rede. Como sempre, vocês fiquem à vontade para me interromper, abrir o microfone, perguntar, fiquem à vontade para perguntar no chat, o pessoal está aí no chat me ajudando, e eles podem responder perguntas para vocês. Viu? Considerando que todos estão vendo a minha página, né? Deixa eu fazer só uma coisa aqui para poder ficar melhor. Eu vou fazer isso porque assim me ajuda. Pois bem, para onde é que a gente caminha? A gente está caminhando hoje para a segunda semana, final da segunda semana do curso. Então a gente só tem mais a semana que vem de curso e mais uma aula na semana seguinte, que é uma aula surpresa que a gente faz. A gente já fez na primeira versão do curso, nós vamos fazer nessa segunda versão. Espero que todos tenham conseguido acesso à plataforma da Huawei, né? A turma tem se esforçado, inclusive ontem teve uma sessão, já vi que várias pessoas conseguiram acessar o curso, a plataforma da Huawei, tá? Já soube que não tem novidades, no segundo semestre essa plataforma da Huawei vão ter novos cursos e vão ter novos cursos em português. Tá? Portanto, vocês agora têm acesso à plataforma da Huawei para sempre e no segundo semestre vão ser premiados com cursos em português. Bom, caminhando aqui no assunto, né? A gente falou Matheus já falou sobre a arquitetura da rede, né? Tu já falou sobre core, né? Já chegou aqui na arquitetura da estação base, sobre a AU, a BBU, né? E aí lá, inclusive, tem uma pergunta sobre o que é que significa isso aqui. Se você for lá nas perguntas frequentes, já tem uma fala sobre esse significado desses termos, e né, já falou qual seria a implantação de um site
sem fio, no site wireless, onde vai colocar uma AU, vai colocar uma unidade de rádio que vai ficar lá perto, mais próximo do topo da torre. Aqui vai descer um cabo que vai para a BBU e vai ser interconectada ao core. Neste caminho, né, a gente chega a olhar algumas tecnologias que são implementadas no 5G. Uma dessas tecnologias é fatiamento de rede. Esse é uma tradução feita por nós para Network Slicing. Se vocês procurarem, possivelmente vocês vão ver algum material sobre Network Slicing, é fatiamento de rede. Antes de passar a falar do fatiamento de rede, especificamente, vamos imaginar o que é que acontece hoje numa rede sem fio ou numa rede com fios. Hoje, nós podemos fazer uma visão geral, é de que quando você contrata um pacote de internet, quando você contrata uma rede, um acesso à rede, você está contratando uma capacidade de rede, que pode ser pensada como uma determinada quantidade de bits por segundo. Então, você contactou a empresa vai te prover uma certa quantidade de uma taxa, uma certa quantidade de bits por segundo, e é em cima dessa taxa que você vai fazer sua navegação. Mas, se nós pensarmos um pouco, é bem provável que você concorde comigo de que tem horas que você não usa toda essa taxa, e ela fica lá disponível. Tem horas, tanto que ela pode ficar fora de uso, você pode simplesmente não usar, tem horas que você usa pouco. Então, se nós fizermos um desenho aqui rápido, né, a gente pensar assim, olha, o que está acontecendo, deixa eu abrir o Jamboard aqui, o que está acontecendo quando a gente está falando de conexão? Então, a gente pode pensar o seguinte, olha, eu tenho uma rede, né? Eu tenho uma capacidade de rede, eu tenho né, que eu vou representar fazer uma representação bem grosseira aqui, né? E essa representação me diz o seguinte, olha, uma empresa, uma operadora, por exemplo, ela tem uma taxa de dados que ela consegue encher esse tubo aqui. Então, Welton, o que é que essa operadora pode fazer? Ela pode fazer o seguinte, eu vou pegar isso aqui, vou dividir, né, em pedaços, certo? E esse pedaço aqui, ou essa taxa, eu vou vender para o Welton. Luiz Valderi vai comprar também uma quantidade de taxa de bits por segundo dessa rede. Né? Acontece de que no 5G, esse fatiamento ele é levado para outro nível. A gente está falando aqui de network slicing, né? E esse network slicing no 5G, certo? É uma tecnologia que vai virtualizar as redes. Aqui esse E2E aqui é fim a fim, de uma ponta a outra, e esse fatiamento de rede vai ser tal que, dependendo do serviço, você vai dar uma taxa distinta para ele. Então, por exemplo, nos 4G, se tiver um serviço que é simplesmente acessar a internet, se tem uma taxa. Se tiver um serviço como direção autônoma, essa taxa vai ser igual à anterior. E assim por diante. Se tiver comunicação massiva, todas recebem a mesma taxa. Mas veja, você há de concordar comigo, o Elton, o Gilson, né? Espero que vocês concordem comigo de que é possível de que acontece que a navegação na internet exige bem menos taxa do que a direção autônoma. Faz sentido, pessoal? Isso aqui vai exigir muito mais taxa de dados. Portanto, o que é que no 5G é feito? No 5G, ao invés, certo, de colocar uma taxa única para todos, é feito essa divisão, certo? E aí, veja, do dispositivo até o final, passando por toda a rede, vão ser feitas divisões de formas distintas. Se nós voltarmos para aquela figura que eu estava tentando fazer aqui, como é que isso aqui seria no 5G? No 5G, a gente pode pensar assim, olha, eu tenho aqui esse mesmo tubo,
Só que agora eu vou fazer assim, ou vai ser feito da seguinte maneira: um serviço que precisa de menos taxa, ele recebe uma taxa menor. Um serviço que precisa de mais taxa, ele recebe uma taxa maior. Isso pode variar de serviço para serviço. Então, se tem algo que precisa de taxa maior, ele contrata uma taxa maior. Se tem algo que tem uma taxa menor, ele contrata uma taxa menor. Isso permite, né, eh, isolação de recurso, serviço sob demanda. Olha essa informação aqui, sobre demanda. Isso aqui está nos dizendo de que a rede que eu vou contratar, ou a fatia de rede que eu vou contratar, Bruno, ela não precisa ser constante. Então, eu imagino que Carlos Tejo, por exemplo, tem uma indústria, seja responsável por uma indústria. Então, Carlos vai pensar da seguinte maneira, pode pensar da seguinte maneira: a indústria, ela trabalha de segunda, 7 da manhã, às 7 da noite, por exemplo, porém de segunda a sexta. Daí, Carlos vai dizer, cara, por que eu vou pagar o uso da rede no horário que eu não estou utilizando? Vocês estão acompanhando o meu pensamento? Faz sentido? Né? Não faz sentido você pagar por uma rede que você não está usando. Então, agora, eu posso usar por demanda. Agora, vai existir a possibilidade de que eu faça um contrato com uma empresa, de que eu vou ter uma fatia de rede para mim entre 7 da manhã às 7 da noite, de segunda a sexta. E à noite, e no final de semana, eu não tenho uma fatia de rede para mim. Está fazendo sentido, pessoal? Estamos sincronizados? Sim, sim. Tranquilo? Tranquilo. Posso caminhar? Vamos lá. Certo? Então, olha que coisa bacana, né? A gente tem agora o 5G, vai nos permitir ter esse fatiamento de rede. Como é que isso é implementado? Certo? Isso é implementado usando um conjunto de recursos, certo? Frequência, tempo, onde para dar mais taxa eu posso colocar mais frequência durante mais tempo, né? E essas fatias, cada uma dessas aqui vai me prover uma taxa maior ou menor, mas veja só, a questão não é só taxa, né? A questão é demanda também. Por quê? Se você olhar para esta figura aqui, veja que este aqui está em azul, contratou uma determinada largura de banda durante um determinado tempo, né. Então, essa fatia da rede ficou disponibilizada para esta conexão, para aquele usuário. Bom, o que é que isso permite, né, para o usuário da rede? Isso permite, né, que a gente tenha agora, se a gente pode variar a taxa da rede que cada um obtém, dá para você pensar em serviço com alta confiabilidade. Então, se eu preciso de um serviço com alta confiabilidade, e para alguns de vocês aqui está aparecendo 99,99997, isso é como a gente fala em confiabilidade, ou seja, em 99,9999% do tempo, aquela rede vai estar disponível para mim. Né? Em 0,001 a rede pode ficar indisponível. Para poder fazer isso, se cria uma fatia da rede que atenda esse serviço. Se a gente quer latência, tem uma fatia da rede que aumenta, que faz esse serviço, e vídeo, assim por diante. Pois bem, essa questão, né, isso, tem uma pergunta que é justa, poderia ser: como é que isso é implementado? Tá? Isso é implementado, tem uma forma de implementar que eu vou deixar para uma explicação disso, vai ter um vídeo, né, que nós vamos fazer explicando como é que os recursos da rede são gerenciados para que você possa ter esse fatiamento da rede. Pessoal, fez sentido aqui o fatiamento da rede? Vocês têm alguma pergunta? Está tudo tranquilo? Tranquilo, professor. Posso caminhar? Bora, vamos lá. Eu podia fazer uma pergunta a você?
Pode perguntar. Bom, então vamos lá. Alguém vai saber Vamos responder. lá, já que todo mundo entendeu, quando as pessoas ficam em silêncio é porque elas entenderam, né? Matheus está aí para nos ajudar, hein? Como? Matheus deve estar aí para nos ajudar na resposta? Não, o Matheus não pode nos ajudar na resposta, não. Hoje ele está de férias. Sextou para ele hoje. Vamos lá. A gente está falando aqui sobre uma rede 5G, né? Mas, espera aí. A rede 5G, se nós voltarmos um pouco, pensarmos um pouco sobre a arquitetura dela, ela é composta de um equipamento do usuário, certo? E vai se comunicar sem fio com a rede de acesso, certo? Que vai se comunicar com o núcleo da rede, um core. Esse core, por sua vez, pode se comunicar com a internet, que pode se comunicar aqui com o servidor, que é onde está uma aplicação. Não é? Aí você contratou uma fatia da rede. Isso aqui também poderia ser de um core para outro core. Né? Qual o nome desse segundo, professor, depois do equipamento do usuário? É a rede de acesso. Rede de acesso de rádio. Né? Ô, A minha professor, pergunta é assim. boa Oi. noite, Carlos. Não, Carlos. Tudo bom? Você poderia ter uma rede, no caso, dinâmica, ou seja, ela tendo a taxa de transmissão de acordo com o consumo do 5G? Poderia ser desse tipo? Carlos, seria uma exigência muito alta para se ter, para se implementar, porque isso iria exigir muito da rede. O que você pode ter, Carlos, é o seguinte: eu contrato uma taxa máxima. Então, se, por exemplo, se você sabe que o seu serviço tem uma estimativa de que não vai precisar mais do que 1 megabit por segundo, estou usando o número 1 megabit por segundo, durante 8 horas por dia, você pode contratar esse tempo. Agora, o serviço em que, de acordo com o uso, a rede é estabelecida, eu não tenho notícia sobre isso. Eu digo porque, assim, eu trabalho na área da tecnologia móvel. Acontece, pelo menos na questão do 4G e 3G, a gente consegue fazer essa questão de banda no meio de transmissão. Isso. Eu consigo estabelecer esse controle. Ou seja, nem sempre as redes de 4G e 3G, que são ligadas a um determinado equipamento de transmissão, eles mantêm aquela taxa, digamos lá, de 10 GB. Vai de acordo com a sua utilização. E aí vai remanejando dentro da própria rede SDH essa taxa, de acordo com as necessidades. Isso. Mas veja só, por isso Carlos. A minha pergunta do 5G, se é nesse ponto já. Não, isso aí para o 5G é tranquilo. Certo? O que eu estou lhe dizendo é o seguinte: se você pensa numa rede, já que você é da área, quando você pensa no fatiamento da rede, nós podemos pensar como se eu fizesse um fatiamento assim, toda a rede. Então, né, eu fiz uma fatia assim. Não é só na transmissão, que é em toda a rede, eu garanto que tem uma fatia de rede para ela. Entendi. Então, agora, Carlos, a minha pergunta é a seguinte, né? Então já vou tirar você da resposta. Como é que a gente vai fazer isso aqui? Certo? Se aqui no meio está cheio de equipamentos, né? Cheio de equipamentos que são de vários tipos, né? Tem que ter alguma tecnologia que nos ajude a fazer isso aqui. Já pensou se você tivesse que ir em cada local desse aqui, configurar cada fatia de rede, né? Cada equipamento para que ele provesse uma fatia de rede para esse usuário? Né? Tem que ter uma tecnologia que nos ajude a fazer isso. Vou deixar essa pergunta, porque eu quero caminhar aqui um pouco mais, né? Para falar de algumas tecnologias de interface. E aí, amigos, aqui a gente vai entrar em alguns aspectos um pouco mais técnicos, né? E aí vocês vão precisar da ajuda do pessoal no chat para ir ajudando, para ir
melhorando o nosso entendimento. O primeiro deles tem uma nova tecnologia de interface aérea. E essa nova tecnologia de interface aérea, ela tem uma GNodeB. O que é essa GNodeB? A GNodeB está aqui. Ela vai fazer a interface aérea com os equipamentos do usuário, né? E essa nova interface aérea, ela tem uma característica, né, que é onde se espera o aumento da taxa, né, redução da latência, melhoria da cobertura, tá? E como é que ela se dá? Ela se dá pelo seguinte: primeiro, o espectro, né? Se espera, né, tem um conjunto de frequências que pode ser usado, acho que a gente já falou sobre isso, né? O FR1, que são frequências, né, mais baixas, FR2, frequências mais altas. Então, a gente tem algo que está aqui, e tudo isso aqui está abaixo de 6 GHz. E a gente tem algumas bandas que estão acima de 6 GHz. Bandas que vão, por exemplo, a 24 GHz. Por que isso é importante, né? E o que é que isso tem a ver conosco? Vamos lá. Quando a gente está aqui numa faixa de 3 GHz, né, qual é a vantagem? A vantagem é que, né, você consegue uma boa cobertura. Deixa eu fazer uma pergunta para todo mundo aqui, para as pessoas. Fiquem à vontade para me interromper. Quando eu estou falando de frequências, isso é tranquilo para todo mundo? Alguém tem alguma dificuldade de entender esse desenho aqui? Por exemplo, certo? Se eu disser para você que em alguma posição aqui estão os canais de TV, algumas posições aqui estão as rádios AM, as rádios FM, perdão, em alguma posição está a rede sem fio aqui. Isso é tranquilo para todo mundo, pessoal? Dentro do espectro, sim. Tranquilo? Tem alguém que não consegue entender isso aqui, quer uma explicação melhor? Se tiver, por favor, avise. Tá? Pode avisar, pode perguntar, perguntar para mim ou pode perguntar aí no chat. Por bem, então... Professor, Oi. falando dessa parte de frequência aí, que se eu não me Uhum. engano, os Estados Unidos eles estão usando a frequência de 3,8. Aí teve um caso que aconteceu recentemente no aeroporto de Los Angeles, que botaram antena 5G lá e deu interferência na comunicação da torre com as aeronaves, que ficou 24 horas, todas as aeronaves no pátio sem poder decolar. Aí teve uma guerra até que desligaram essa torre, essa antena 5G que estava lá. Rafael, eu não tenho notícias sobre esse fato, certo? Eu posso dizer o seguinte: houve um estudo feito principalmente lá nos Estados Unidos, né, que tem umas faixas dedicadas, sobre a interferência do 5G na aviação, principalmente nas torres de controle, né? E esse estudo, ele avançou, inclusive esse foi um dos empecilhos para o avanço do 5G nos Estados Unidos. Esse estudo se avançou e chegou à conclusão de que ela não poderia ser utilizada porque ela não iria causar o dano que se estava esperando. Esse fato específico, eu não tenho notícia sobre ele, sinceramente. Gostaria, inclusive, de conhecer. Agora, Rafael, não foi que perguntou? Isso, foi eu. Agora, Rafael, deixa eu aproveitar a sua pergunta para dizer o seguinte. Quando se tem uma banda de frequência, uma faixa de frequências, normalmente, né, a gente está falando de faixa de frequência, eu vou aproveitar a sua pergunta para dizer às pessoas o seguinte: o que é que uma empresa, o que é que uma operadora ou algo, ou uma TV, né, que transmite sem fio, o que é que ela recebe da Anatel? Ela recebe uma especificação assim: olha, isso aqui é frequência, certo? Ela recebe assim: olha, aqui da frequência que você vai transmitir, a frequência central. Ao entorno dessa frequência, você pode transmitir até este ponto ou até este ponto, certo? Portanto, gente, isso aqui é a banda de frequências, né? Deixa eu fazer assim, porque isso aqui é a banda de frequências que você pode transmitir. Você não pode, mas Rafael, tem uma questão sobre sinais que é o seguinte: você não consegue, né, pelo menos com tecnologias que nós temos hoje e
fisicamente tem um princípio da incerteza de Heisenberg, que a gente pode conversar mais à frente, você não consegue fazer um sinal cujo a componente de frequência dele seja assim. Ela vai sempre se espalhar, ela sempre vai colocar energia nas taxas vizinhas. Portanto, a Anatel, ela diz, olha, Rafael, você vai fazer o seguinte, você vai transmitir nesta frequência, certo? Só que aqui... O desenho não ficou simétrico, Rafael, mas né, ela está dizendo o seguinte, Rafael, né, a partir deste ponto, a quantidade de energia que você pode colocar é menor do que um determinado valor. Por quê? Está fazendo sentido esse meu desenho aqui? Isso aqui são os níveis de energia. Entendendo. Tá? Isso aqui são os níveis de energia. Eu estou chamando aqui de nível 1, nível 2 e nível 3. Neste ponto, Rafael, você necessariamente não pode emitir mais do que essa quantidade de energia. Isto porque, Rafael, no vizinho aqui tem um outro canal. Joia? Se tem um outro canal, esse nível de energia deve ser tal de que a influência, porque a influência que ele tem no canal vizinho é tão baixa que ele aparenta ser ruído. Está fazendo sentido, gente? Perfeito. Está entendendo. Tranquilo? Esse aqui, certo? Isso aqui chama máscara. Está definido na norma qual é a máscara de transmissão. Você pode transmitir abaixo disso aqui. Abaixo dessa linha verde. Acima dela, você não pode transmitir. Porque se você transmitir acima dela, você vai jogar energia no canal vizinho. Se você jogar energia no canal vizinho, você vai interferir no canal vizinho. Portanto, uma operadora, aí, vamos lá, né? Uma operadora que recebeu uma faixa, certo? Maior, ela pode, daqui até acolá, ela pode transmitir, pode dividir em subcanais, mas aqui na borda, ela está limitada a um determinado valor. Então, ela não pode jogar energia maior do que essa quantidade. Faz sentido, gente? Perfeito para mim. Sim, Perfeito. Ok, professor. Professor, isso é Oi. a potência do transmissor no ar em dB, não é isso? Isso. A potência do transmissor, né, Teixeira? A gente pode pensar em potência do transmissor, se é dB ou dBm, como seja. Então, você está limitado aqui. O que é que acontece? O que é que pode acontecer? Pode acontecer de que isso aqui, o transmissor pode estar desregulado, por exemplo. Então, se estiver desregulado, ele vai transmitir uma determinada potência, por exemplo, em que ele vai passar de um canal para o outro. Esse cara aqui vai ser prejudicado. Portanto, ele não pode fazer isso. Por que eu estou dizendo isso, Rafael? Porque quando se faz uma transmissão obedecendo a máscara, normalmente você não coloca energia no canal vizinho. Então, se o canal vizinho tem alguma transmissão aqui, já usei todas as cores, não foi? Pronto, vou usar o azul. Se tem um canal vizinho que pode, ou uma faixa de frequência vizinho que pode ser usada por outro sistema, isso aqui é calculado para que ele não interfira. O que é que aconteceu aí? Vocês estão olhando para mim, né? Olhando para a tela, a gente devia estar ao vivo olhando para o outro, mas a gente está olhando para a tela. Ademar, você mesmo falou que no Brasil tem uma faixa que interfere na TV por satélite. Sim, tem uma faixa que interfere na TV de satélite. Porque a TV por satélite, o serviço dela começava aqui. Então, isso aqui, houve interferência, aí é preciso que quem tem pessoal que tem um cadastro único, recebe um equipamento, que recebe TV digital, e por aí vai, e para poder sanar esse problema. Joia? Professor, essa questão aí do 5G é que ele está no começo da faixa da transmissão de satélite banda C. Isso. Não é isso? Não é isso? Exatamente. E aí o pessoal que recebe, né? Inclusive tem direito a... Deixa eu botar aqui que o som está bem baixinho. Isso. E com relação também invadir essa outra faixa aí, é questão das harmônicas também, né? Quando o sinal está muito alto, aí tem as harmônicas, né? A primeira, a segunda, a terceira, não é isso? Mas normalmente as harmônicas, né? Você está falando de harmônicas, elas estão... Quando passa de determinada harmônica, a quantidade de energia é tão baixa que ela é irrisória.
Ah, ok. Ela não influencia. Se o sistema estiver bem regulado, né? Temos que sempre lembrar Isso. de que a gente está falando de sistema bem regulado. Joia, deixa eu caminhar um pouquinho, porque eu quero explicar essa tabela, certo? Para poder explicar para algumas pessoas essa questão da cobertura. Para explicar a questão da cobertura, eu vou fazer mão de uma equação. Certo? Que equação é essa? É uma equação que eu já coloquei aqui, que é potência recebida é função da potência transmitida dividido pelo quadrado da distância. Eu vou botar aqui, posso botar aqui dividido vezes comprimento de onda. Aí no meio que eu vou botar essa frequência aqui embaixo, mas eu vou botar comprimento de onda. Amigos, por favor, me interrompam se eu falar algo estranho. Quando você está numa determinada frequência, certo? Por exemplo, 1 Hz. 1 Hz tem uma frequência. Se tem uma frequência, ela tem um comprimento de onda relacionado a esse 1 Hz. Tranquilo? E aí, tendo o comprimento de onda aqui, na mesma distância, vamos pegar aqui, a gente pegou uma distância, certo? D. Aqui está o cara sendo transmitido, aqui está o cara sendo recebido. Certo? Isso. Fiz um lambda 1. Aqui tem uma distância entre eles. Olha só, amigos. Para que um determinado aparelho funcione, é preciso que a potência recebida seja maior do que um determinado valor. Vou colocar aqui 10. Não importa qual é a unidade nesse momento. E olha só, veja se você concorda comigo. Se eu usar uma determinada frequência para transmitir, e essa frequência tem um comprimento de onda, que nessa distância a potência é suficiente para que o aparelho funcione. Por quê? Porque ela é maior do que o mínimo. Se eu aumento a frequência, se eu uso uma frequência maior do que eu estava usando antes, certo? Eu aumentei a frequência. O que é que acontece? O comprimento de onda é menor. Joia? Aumentei a frequência, o comprimento de onda diminui. Vamos voltar para essa equação. Se eu não mudei a potência de transmissão, se isso aqui diminuiu, certo? Vocês concordam que, para que esse valor seja igual, a distância tem que ser menor? Por favor, vamos prestar atenção nisso aqui, porque isso é importante. Né? Para que a gente garanta o mesmo valor, né? Se isso aqui diminuiu, certo? Isso aqui tem que diminuir também. E a influência ao quadrado, né? Ainda tem mais isso, né? Tem a influência ao quadrado. Né? Alguém não está acompanhando o que eu estou falando? Então, quando eu aumento a frequência, para garantir a mesma potência recebida, eu tenho que estar mais perto do transmissor. Da fonte. Tranquilo, gente? Alguém não está acompanhando o que eu estou dizendo? Se não tiver, por favor, me interrompa. Eu vou caminhando, porque eu estou considerando que está todo mundo, certo? Ninguém está reclamando, eu estou caminhando. Se alguém quiser, eu posso reexplicar. Daí, tranquilo. Daí, amigos, vejam só. O que acontece? Quando a gente está aqui abaixo de 3 GHz, com a mesma potência de transmissão, eu consigo fazer uma cobertura. O que é uma cobertura? Atingir uma distância em que a potência recebida é maior do que o mínimo. Ou seja, o equipamento do usuário, se ele tiver aqui, ele ainda vai funcionar porque tem potência para ele. Daí, se eu subo, eu vou para a banda C, que tem uma frequência maior. Né? Você concorda comigo de que aumentei a frequência, a cobertura vai ser menor? Com a mesma potência transmitida? Vai ser menor, né, professor? Isso, vai ser menor. E se eu for para ondas milimétricas? Onde é que estão as ondas milimétricas? Aqui, ó.
26 GHz. Aumentei, coloquei uma frequência ainda maior. Maior do que F2 é maior do que F1. Portanto, a cobertura que eu tenho é menor. Vai diminuir o espaço. Não é isso? Isso, vai diminuir a sua área de cobertura. Tudo bem, gente? Está fazendo sentido? Por favor, Tranquilo. me interrompa se não estiver fazendo sentido. Então, veja só. Quando eu tenho essa faixa menor, eu tenho mais cobertura. Só Agora, pois não. para ter informação, qual é a faixa aí da C e dessa outra, da última aí, mmWave? Pronto, banda C está aqui, certo? Abaixo de 3 GHz, banda C está aqui acima, banda C, desculpa, está acima de 3 GHz e onda milimétrica está aqui em 26 GHz. Ok. Banda C, professor, é de 3.6 a 4.2, não é isso? 3.6 é isso. Tranquilo? Agora, vamos lá. Em engenharia, quando a gente ganha em um recurso, a gente tem que perder em outro. Isso já é conhecido e é tranquilo para a engenharia. Aqui eu tenho mais cobertura, portanto, entretanto, eu tenho menos... Desculpa, deixa eu fazer isso aqui direito. Eu tenho menos espectro disponível. Eu tenho menos faixa disponível. Quando eu vou para uma frequência maior, certo? Eu tenho menos cobertura, mas eu tenho mais faixa disponível. Quando eu vou para ondas milimétricas, eu tenho menos cobertura, mas eu tenho mais faixa disponível. Tem um problema, certo? Tem problemas aqui de faixa, tem problema de desbalanço entre uplink e downlink. Eu vou falar já sobre isso. Mas deixa eu dizer essa vantagem, né, que você, né, qual é a vantagem que você vai ganhando, estou falando que você vai perdendo e o que você vai ganhando. Eu fui claro aqui que quando eu vou aumentando a frequência, eu vou diminuindo a cobertura. Porém, eu tenho mais largura de banda. E largura de banda significa mais taxa. Tudo bem, gente? Ok, professor. Ô, professor Edmar, Pois não. é só uma pergunta. Por que é que os satélites estão tão distantes, né? A 36 mil quilômetros da Terra, e se tem uma frequência alta? É questão dos equipamentos de transmissão e recepção? A questão da frequência de satélite, ela está lá primeiro porque era o espectro que se tinha na época, né? E também tem uma faixa que você consegue passar a ionosfera, dependendo da posição do satélite, né? Então, eles têm uma faixa de frequências que você consegue. Por exemplo, se for ondas milimétricas, você não vai conseguir passar. Né? Então, tem que ser ondas maiores. Então a gente tem que ter um bom equipamento para transmitir isso, né? Para passar essa... É isso? Isso. Os equipamentos satélites, eles normalmente são bons, né? Agora, tem um detalhe, Anchieta, a gente está falando sobre satélite. Se a gente parar para pensar um pouco, é como o GPS. O nível de sinal de GPS que a gente recebe é muito baixo. O nível de sinal de satélite é bem baixinho, chega na Terra. É porque a gente consegue fazer uma recuperação boa do sinal, com a tecnologia que tem hoje. Isso aqui é com sinal digital, né? Entendeu? Bom, a portadora é analógica, né? Agora, o sinal é digital dentro da portadora, não é isso? Isso. Né? Então, como sinal digital, ele se propaga melhor dentro da portadora, não é isso? Não. No final, a propagação ela é função somente da potência e da frequência. E todo sinal que propaga ele é analógico. Exatamente. Eu sei que todo sinal que se propaga é só analógico. Até o 5G vai ser analógico também, né? Analógico. O que sai da antena é analógico. Não tem... Né? Sai da antena analógico. Agora, veja só. O fato dele ser digital, dentro dele, você pode fazer técnicas que você consegue recuperar erros. Isso. Aí isso ajuda você a ter uma recuperação melhor. Eu vou chegar nisso um pouquinho mais à frente. Tá, ok. Bom, essa tabela aqui está mostrando qual é a vantagem de cada um e qual é a desvantagem. Por exemplo, abaixo de 3 GHz eu tenho uma cobertura boa, mas eu tenho pouca faixa disponível. Né? E aí você vai usar isso aqui, né, para ser insuficiente, aí a implantação é difícil. Tem umas técnicas para ajudar isso, para utilizar. Quando você vai para a banda C,
certo? Aí você começa a ter mais largura de banda. Essa informação aqui, ela, no nosso caso, né, você não tem recursos abundantes de espectro, não tem grande largura de banda, mas já é maior do que essa aqui. Menos cobertura, mas você ganha, certo? Agora, quando vem para cá, você baixa a cobertura. Quando você vai para ondas milimétricas, aí sim, você tem, isso é uma nova largura de banda, você tem mais largura de banda e agora a cobertura é bem menor. Está fazendo sentido, pessoal, o que está aparecendo aqui? Todo sentido. Aí vamos lá. Aí nós vamos começar a desvendar agora por que é que o pessoal diz que 5G vai precisar de mais antenas. Na verdade, o 5G, certo? Se for para ter a mesma cobertura, com a mesma taxa, ele não precisa de mais antena. Agora, o que é que acontece? Como a gente quer taxas mais altas, a gente espera taxas mais altas, a gente tem que colocar mais antenas para poder cobrir a mesma área. Certo? Porque a gente está exigindo mais taxa. Deixa eu caminhar aqui que talvez eu tente esclarecer isso melhor. Pois bem, eu vou passar dessa tabela considerando que todo mundo está sincronizado comigo. Joia? Beleza. E aí, aqui tem uma tabela, né, de como é que isso funciona nos diversos países. Neste caso aqui, eu vou pedir que vocês olhem no site da Anatel, onde tem essa informação sobre como é que está as bandas aqui no Brasil. Tá? Vamos lá. Eita, essa equação aqui é bacana. Eu só queria perguntar para vocês se todo mundo está satisfeito com essa explicação. Sim, professor. Aí vamos lá, deixa eu escolher uma pessoa aqui para fazer uma pergunta para ela. Escolhi uma pessoa aqui e eu vou fazer uma pergunta para ela. Francisco Bertulho. Francisco, se eu estivesse aí assistindo a aula, eu ia dizer assim, espera aí, professor, se eu aumentando aqui a frequência, né? Se eu estou aumentando a frequência, né? Se eu vou tendo mais taxa, por que eu não boto 90 GHz? Por que eu não boto 100 GHz? Por que eu não vou lá para terahertz? Aí, Francisco, o professor, ele respondeu, Francisco, o problema é que quando a gente está subindo aqui a frequência, primeiro, a tecnologia fica muito complicada, é muito difícil ter tecnologia para essas faixas de frequência, para transmissão e para recepção. E depois, Francisco, você está essencialmente diminuindo o comprimento de onda. Sofre muito mais interferência do que nas taxas mais baixas. Você também não pode subir demais, porque se você subir demais, aqui já está a luz visível. Né? Se você sobe demais, aí você vai ter ondas ionizantes. Né? Ondas ionizantes, a gente sabe que são ondas que causam câncer. Então, tem toda uma lógica da gente ainda não está usando essas faixas. Bom, vamos caminhar um pouco mais, certo? Porque... Tem uma dúvida. Claro. Essas faixas milimétricas, futuramente, eu não sei se vai ser implantado no Brasil, né? Pode ser que futuramente, né? Elas vão ser utilizadas onde tem mais demandas de usuários? Por causa de sua alta, você conseguir colocar uma banda maior? Gilson, a sua pergunta foi muito bacana, Gilson. Olha só, com essas frequências mais altas, eu consigo muito mais taxa, mas com menos distância. Então, se eu pegar, quando a tecnologia que estiver disponível, né, a gente vai poder cobrir. Quando a gente tem uma alta demanda numa taxa menor, a gente pode usar a frequência mais alta. Você tem razão. Tranquilo? Tranquilo, professor. Então, numa área de cobertura, por exemplo, dentro de um shopping, dentro do estádio de futebol, eu provavelmente vou utilizar essas taxas, porque eu vou ter uma densidade muito maior do que em áreas mais abertas. Isso porque, lembrar, né? Quando a gente aumentou a taxa, a gente diminuiu a cobertura. Joia? Obrigado. Fica à vontade para perguntar. Professor Edmar, por favor. A largura dessa faixa aí do 5G, ela é 10, ela é 10 GHz, 10 MHz, é? 10 MHz, se for aqui,
20 Isso. a 50 se for aqui, até 400 se for aqui. Isso. Entendi. Cada canal, por canal. Por canal, porque o TV usa Canal, 6 né? MHz, né? Isso. Né? O sistema Então, olha digital só. de TV é 6 MHz com 13 segmentos no Isso. protocolo deles. Mas olha só, Anchieta. 10 a 20 MHz aqui, 20 a 50 aqui, e aqui 20 a 400. A minha conversa com a Anchieta, pessoal, me lembrou, né, que, veja que aula boa, né, cheia de equações na sexta-feira à noite. Né? Me lembrou dessa equação aqui, Anchieta, que é uma equação que explica muita coisa, certo? E muito bonita, por sinal. Né? É a equação de Shannon. Né? Deixa eu usar essa equação, porque com ela eu consigo explicar muita coisa. Né? Deixa eu ver aqui, pronto. Eu consigo explicar muita coisa. Primeiro, olhe para essa equação, por favor. Está aqui uma letra C, está aqui uma letra B, está aqui um logaritmo, está aqui uma relação sinal-ruído. Vamos começar de trás para frente. Relação sinal-ruído. Potência do sinal pela potência do ruído. Certo, gente? Portanto, quanto maior for esse número aqui, melhor a recepção. Concordam? Quanto maior for esse aqui, ó, quanto maior for esse número aqui, melhor a recepção. Porque tem mais sinal do que ruído. Faz sentido? Okay. Faz. Faz sentido, gente? Faz sentido, sim. Pronto. Certo? Então, quanto maior for esse número, melhor a recepção. O que é esse B aqui? B é a largura de faixa, largura de banda espectral. É quanto de largura você pode transmitir. E aí eu preciso fazer uma explicação que eu gosto de fazer sempre, que é a seguinte. Quanto mais largura de banda a gente tem, certo? Isso aqui é o B. Quanto maior for esse espaçamento aqui, se eu pegar esse B aqui, e o B é esse tamanho, né, na frequência, se eu pegar esses dois valores para B aqui, B1 e B2, em B2 cabe mais bits por segundo que em B1. Né? Isso aqui é a frequência. Por quê? Eu precisaria fazer uma explicação física, né, de que quanto mais estreito for o bit, mais largura de banda ele ocupa. Mas vamos ficar com essa informação por enquanto, para ver se eu consigo convencer vocês. Vamos combinar o seguinte: quanto maior for o valor de B, mais bits por segundo eu coloco. Joia? Volto para a equação. O que é esse C aqui? C é a quantidade máxima de bits que você consegue colocar por segundo, que você consegue colocar em um determinado canal, em determinada largura de banda. Na banda, não é isso? Isso. A quantidade máxima que você consegue transmitir se você tiver essa faixa de frequência disponível. Isso. Pessoal, todos estão sincronizados comigo. Tem alguém que não está acompanhando? Por favor, me interrompa, porque eu sei que isso não é o dia a dia de todo mundo. Portanto, eu preciso que me interrompa para a gente caminhar juntos. Joia, gente? Posso caminhar? De minha parte, pode caminhar. Deixa eu ver se está todo mundo aqui. Professor Coelho Alisson, está tranquilo? Oi. Pode. Mas isso é como um tubo d'água, né? Tranquilo, Quanto mais fino, menos água. E quanto mais grosso, mais água, não é isso? Podemos pensar assim, certo? Pronto. É isso. Uma boa analogia. Agora, vamos lá. O que que essa equação nos diz? Ela nos diz o seguinte, cara, quanto maior for esse B aqui, né? Você concorda que... Deixa eu botar essa equação aqui para a gente gastar um pouco de energia com ela. C é igual a B, né? Log de 2 e 1 mais S sobre N. Vamos fazer o seguinte. Vamos deixar isso aqui, escolher um valor para esse cara. Vamos botar esse valor igual a 1. Certo? Vamos botar S sobre N igual a 1. Se isso aqui é 1, e vamos fixar, não vamos mudar, não. Se a gente não mudar, essa parte aqui fica fixa. Concordam comigo?
Então, como é que eu posso aumentar a taxa máxima? Aumentando o valor de B. Tudo bem, gente? Se não estiver me acompanhando, me interrompa. Sim, professor. Eu mantive esse valor fixo e perguntei para você, como é que eu boto, o que é que eu altero para que eu tenha mais taxa? Eu só tenho um jeito, aumentar o B. Vamos lá, o que é que significa? Significa que, se eu tiver aqui naquela primeira faixa de frequências, os Bs que eu tenho são esses aqui, ó. Inclusive, eu dei uma informação que não está correta, né? Porque a gente começa de 5 MB, vai até 100 MB. Se eu tiver na taxa FR2, eu começo de 50, eu vou até 400. Vocês concordam comigo? Isso aqui você pode ler como B, que nessa faixa de frequência que eu atinjo, eu consigo botar mais bits por segundo do que nesse máximo aqui. Joia? Sim, professor. Tranquilo? Então, veja só. Vamos ser justos na nossa conversa, né? Onde é que está o FR1, certo? Está aqui, ó. 410, certo? FR2, 2.4 GB até 5, né? Então, assim, até, né? 7 GB, certo? Então, quando eu estou aqui, eu consigo taxas máximas maiores. Desculpe, aqui, eu consigo taxas máximas do que aqui. Por quê? Porque eu vim para cá e aumentei o B. Vai? Aí, cadê? Alguém me perguntou sobre as ondas milimétricas. O que vai acontecer nas ondas milimétricas? Lá eu vou conseguir colocar um B muito maior do que esse aqui. Quando eu fizer isso aqui, eu consigo taxas muito mais altas. Tudo bem, gente? Sim, professor. Joia. Agora vamos fazer o seguinte. Vamos escolher um B aqui de 10. Eu escolhi esse aqui, para ilustrar. Quando eu botei um B fixo, aí eu voltei aqui para a equação. B, né? Log 2. Opa, escrever aqui é tão ruim. De 1 mais S sobre N. E aí nós dissemos o seguinte, vamos escolher... Isso aqui está fixo, isso não muda. Como é que eu posso aumentar o valor de C? Eu tenho que mexer na relação sinal-ruído. Potência do sinal recebida pela potência do ruído na recepção. Como é que eu posso fazer isso? Eu posso fazer isso ou me aproximando do transmissor. Tudo bem? Você concorda que se eu me aproximar do transmissor, o nível de sinal que eu recebo aumenta? Tudo certo? Tudo certo. Pronto? Ok. Essa é uma possibilidade. Agora, outra possibilidade... Mas, Heriberto, vai ficar ruim, né? Eu só posso andar agora se for em direção ao transmissor? Não, Heriberto, você está livre. Tá? Isso aqui é comunicação móvel. Com o mesmo B, eu preciso de outras maneiras para aumentar a relação sinal-ruído. Aí, vamos lá. Como é que eu posso aumentar isso aqui, Heriberto? Eu vou fazer uma explicação que é a seguinte. Vocês estão vendo isso aqui, ó, né? Os formatos de modulação. Deixa eu fazer uma explicação rápida. O que é que significa isso? Isso é constelação, né, professor? Isso. Nós vamos transmitir bits, certo? Nós vamos transmitir bits, nós vamos fazer o seguinte. A gente vai transmitir isso aqui, ó. 001, 001, 0. Opa, os bits ficaram todos atrapalhados. Deixa eu botar assim. Eu posso pensar da seguinte maneira. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar aqui, ó. Eu vou marcar um ponto aqui e vou marcar um ponto acolá. Quando eu for transmitir o bit 0, eu transmito esse ponto aqui. Imagino que isso é só um ponto. Quando eu for transmitir o bit 1, eu transmito esse outro lado. Só que aqui, pessoal, cada transmissão nós estamos fazendo 1 bit por segundo. Tranquilo? Como é que eu posso fazer para, usando a mesma energia, transmitir mais bits? Eu posso fazer assim, ó. Essa parte aqui é um pouco mais abstrata para alguns,
eu posso fazer assim, ó, eu vou usar este ponto, eu vou usar este ponto e este ponto. Como é que fica agora? Se for 0, 0, se for 0, 1, se for 1, 0, e se for 1, 1, pronto. Deixa eu ver se vocês estão me acompanhando. Agora, gente, eu tenho 4 possibilidades. Mas cada vez que eu transmito uma possibilidade, vão 2 bits de uma vez. Joia? Ok. Pessoal, estão me acompanhando? Pronto. Se eu estou considerando que estão acompanhando. Agora, vamos lá. E se eu quiser botar 3 bits de uma vez? Ah, bicho, mas eu estou falando da energia mesma. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou desenhar uma caixinha aqui. Certo? E eu tenho que botar 3 bits dentro dessa caixa. Eu só tenho essa caixa é a quantidade de energia que eu tenho. Para poder botar 3 bits, eu tenho que botar 8 possibilidades. Aí eu posso fazer o seguinte, eu vou botar aqui, 1, 2, 3, 4. Estão faltando 4. Onde é que eu boto mais? 5, 6, 7, 8, por exemplo. Amigos, por favor, vocês entendem que se eu transmitir cada pontinho em vermelho desse agora, são 3 bits. 001, 10 e assim por diante. Tranquilo, pessoal? Por favor. Tranquilo, tranquilo. Assim, eu estou só vendo 3 pessoas dizendo que está tranquilo. O resto está calado, certo? Não está muito calado assim, é porque não tá legal. Né? Mas olha só, então onde é que eu estou querendo chegar? Quando eu vou botando mais pontos, eu vou botando mais bits por vez. Estou sendo mais eficiente. Agora tem um problema. Os pontos estão ficando mais perto. Se tiver um ruído, o que é que o ruído faz? Ele é somado aqui, ó. Vamos pegar esse pontinho aqui. O ruído vai se somar com ele e vai puxar ele nessa direção, por exemplo. Deixa eu usar um verde aqui. Vai puxar para cá, vai puxar em qualquer uma da direção aqui. Aí vamos lá. Veja se você concorda comigo. Dependendo do nível de ruído, eu transmiti esse trio de bits aqui, você vai entender que foi esse. Isso é um erro. Tudo certo? Veja só, quanto mais bits eu botar aqui dentro, mais probabilidade de erro. Então, o que a gente está querendo dizer? Está querendo dizer o seguinte, com esse conjunto de pontos aqui, isso, Maera, com aumento de pontos. Por que a gente quer aumentar os pontos? Porque a gente quer mais bits por segundo, né? Né, Maera? Ou seja, a transmissão de menor quantidade de informação transmitida, aí nesse caso, aí em cada modelo desse, você tem uma taxa de erro, de interferência de ruído menor. Menor. Se tem menor, esse número é maior, a capacidade é maior. Ok. Certo? Então, veja só. Quando eu for aumentando isso aqui tem a possibilidade de ter mais erros. Com a mesma energia, essa relação cai. Certo? Então, qual é o jogo que o 5G faz? O 5G faz o seguinte, dependendo da condição, olha só, da transmissão, isso é medido por alguns parâmetros, ele ora transmite com menos bits, ora transmite com mais bits. Então, isso fica variando de acordo com a transmissão. Maera fez uma pergunta. Depende da necessidade do momento, é isso? Depende da necessidade, isso. Depende de como está o meio de transmissão. Por exemplo, tem mais ruído, eu transmito menos bits. Tem menos ruído, eu transmito mais bits. Dependendo da portadora, né, professora? Se o professor está bem ou não. Isso. Não é isso? Isso. Depende do nível do sinal que está sendo recebido, do nível da portadora que está sendo recebido.
Então, pode ser que o próprio sistema já faça a leitura, né? Já faz essa leitura. Né? E tem Então, um parâmetro... Isso, tem um uma hora parâmetro pode estar em QPSK, outra hora pode estar em 16 QAM e 64, né? Pode QAM. No minuto seguinte, ele pode continuar em 64 QAM. No instante seguinte, ele pode voltar para QPSK e ele fica jogando o tempo todo com isso. Estou entendendo. Maera está perguntando o seguinte. Ele fica escalonando. Isso. Fica pulando. Maera está perguntando... Isso, Maera. Né? Maera, a gente usa base 2, né? Porque é o sistema binário que a gente se baseia sempre nele. Né? 2, 4, 8, certo? E você pode ir até 1024. Mesmo? Certo? Isso na era depende muito da condição do canal. E aí, pessoal, quem é que fica coordenando isso? Certo? Quem fica coordenando isso, certo? Tem um cara chamado escalonador, que ele fica na estação básica, ele está recebendo parâmetros o tempo todo ele fica o tempo todinho recebendo informação sobre a qualidade do canal. Tem um parâmetro chamado CQI que ele fica recebendo e ele sabe com esse parâmetro como é que está o meio de transmissão. E aí ele vai ajustando a transmissão. Amigos, conseguimos... Você também tem a questão do bitrate, né? Desculpa, cortou um pouco para mim aqui. Tem a questão do bit de erro, né? Isso. Isso. Tem, mas aí... Quando ele não consegue se comunicar, dá algum erro, ele dá o bitrate, não é isso? Ele pede para retransmitir. Né? Agora, a questão, Anchieta, é que no 5G, existe uma codificação para controle de erro que é muito mais eficiente do que as usadas no 4G. Então, ele consegue corrigir muito mais erros sem necessariamente pedir para retransmitir. Estou entendendo. Aí, com isso... Pois não. Isso. Essa questão aí dessa modulação, ela é modulação interna, mas existe a modulação no ar também, que é o FDM, não é isso? Aí é outra característica que a gente vai chegar a isso. Exatamente, né? Tá bom, tá ok. Tranquilo? Eu estou só perguntando, eu sou preocupado aqui, né? Maiara está me perguntando se está fazendo sentido para Maiara e para os demais. Tá tudo bem. Tranquilo, Maiara? Posso continuar? Certo? Então, veja, está sendo feito um jogo aqui o tempo todo, vai sendo mudado isso. Agora, a gente precisa lembrar de que ele vai transmitir em uma determinada faixa. Se ele conseguir mudar de faixa, ele aumenta o B. Se ele conseguir melhorar isso aqui, ele consegue mais agente de transmissão. Eita, a aula de hoje está pesada, não está? Hoje está bacana. Deixa eu ver o que é que tem mais aqui. Não é nem parecendo aula de sexta, viu? O negócio está carregado. Logo na sexta-feira, já pensou? Foi bem escolhido, né? Deixa eu ver aqui, pronto. Por isso que eu estou indo bem devagar aqui, para poder a gente se entender bem, porque isso é importante para a gente poder pensar e entender por que o 5G dá esse ganho. Mas tem uma pergunta que eu vou fazer, deixa eu ver aqui, outra pessoa, que eu faria, né, se eu fosse Franklin ou fosse Esmeraldo ou Denis, eu faria a pergunta, professor Edmar, por que isso não era feito no 4G e no 3G? Essas coisas existiam, já eram sendo estudadas. A resposta que eu tenho, pessoal, é tecnologia. Tá? Hoje, a gente tem tecnologia suficiente, né, para implementar isso. Há também outro detalhe, amigos, é que no 5G, muita coisa é implementada por software. O rádio é definido por software, tem muita coisa implementada por software. Com software, você tem mais flexibilidade do que com hardware. Não é? Então, tem a questão da tecnologia, o processamento ficou mais barato, e aí dá para ficar fazendo, por exemplo, esse tipo de jogo aqui, hoje, de forma muito mais eficiente do que se podia há algum tempo. Posso caminhar, pessoal? Mas já foi o quê? Nossa, 1 hora já de aula. Né? E aí, vamos lá. Pode. Tem uma série de... Oi? Pronto. Exatamente, Denis, certo?
SDN, né? Redes definidas por software. Essa é a pergunta. O professor Portela é um craque em redes definidas por software aqui do nosso time, né? E eu acho, creio, e se a gente vier para cá, se a gente for lá no nosso curso, tem um videozinho sobre SDN, né, que o professor Portela fez para nós, para poder a gente aprender com mais detalhe. Eu vou precisar que vocês assistam o vídeo. E vamos botar umas perguntinhas também sobre o vídeo lá, que é para animar a moçada a responder. Amigos, tem uma série de outras informações mais técnicas, né, sobre a pilha de protocolo, certo? Sobre a GNODB, como é que ela se comporta. Aí tem uma camada aqui, certo? Da interface aérea, dados do usuário, que eu vou fazer o seguinte, para não estender muito a aula de hoje, já que hoje é sexta-feira, certo? A gente vai parar por aqui e eu vou continuar na segunda-feira. Segunda-feira a gente vai estender um pouco mais a aula para poder compensar esse caminhar aqui, tá? Para poder a gente entender um pouco mais. Eu pediria que vocês fossem lá no nosso curso, vissem os vídeos que nós disponibilizamos, assistissem os vídeos que nós disponibilizamos e os vídeos da Huawei para ter mais detalhes sobre isso que a gente está falando aqui. Tranquilo? Deixa eu parar aqui a gravação. Tranquilo.